Bom dia, irmãos. Hoje é dia 7 de junho de 2020, são 8 horas e 30 minutos e nós estamos iniciando o culto desta manhã. Cantando, para iniciar, nós vamos cantar o hino de número 384, A Voz de Jesus. Abra seu cantor cristão aí então, para vocês poderem acompanhar este hino tão maravilhoso do nosso cantor cristão. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, tua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém, irmãos? Deus abençoe. O Senhor Jesus, como nós cantamos, Ele com doce voz, Ele nos chama para chegar e nos prostrar, nos colocar aos pés dEle, para que Ele possa cuidar de cada um de nós, né? Nesta manhã, né, nós vamos meditar na palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7 até o versículo 9. E eu gostaria que, antes da meditação, né, de dizer para os irmãos, agora à tarde, nós vamos estar colocando um boletim do mês de junho para os irmãos, mas para a informação dos irmãos em relação aos irmãos que estão fazendo aniversário. E eu já quero antecipadamente, né, já desejar um feliz aniversário aos irmãos que nesta primeira semana de junho comemorou mais um ano de vida, né? E hoje à noite eu vou estar mencionando os nomes. Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs. Também para avisar os irmãos, né, que ainda não foi liberado a nossa autorização, né, para nós podermos nos reunir no nosso templo. E por enquanto ainda nós estamos através dos meios que nós temos, que é o vídeo e o áudio, né? Na quarta e sexta-feira nós estamos mandando o áudio para os irmãos. Essa semana foi uma semana muito agradável para mim, porque eu fiquei hospedado na casa do pastor Celso, e ali nós pudemos fazer o culto
adoração ao Senhor. E mandei os áudios para os irmãos com todos os participantes, né? Então foi uma bênção na minha vida e eu agradeço a Deus por cada um dos irmãos que estavam lá, né? E hoje de manhã já estou aqui novamente sozinho, né? Fazendo o vídeo para os irmãos, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, para 2 Crônicas, capítulo 16, versículos 7 a 9. Versículo 7 de 2 Crônicas 16, a palavra de Deus diz assim: naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele, por causa disso. Também Asa, ao mesmo tempo, oprimiu a alguns do povo, né? Nós hoje de manhã vamos falar sobre um coração que é completamente de Deus, né? Nós sabemos, irmãos, que muitas vezes as pessoas elas fazem as coisas para manter uma aparência, né? E agradar as pessoas que vivem ao seu lado, né? Mas no coração não tem nenhum tipo de sinceridade ou verdade. E hoje de manhã nós vamos falar sobre esse coração perfeito, né? Um coração perfeito significa um coração que é inteiramente dedicado a Deus, irmãos. Um coração que desejou, acima de tudo, servir a Deus. Eu pergunto para os irmãos: Deus pode nos dar um coração perfeito? Bom, se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, Deus já está moldando o seu coração para que você possa ter esse coração perfeito. Paulo, quando ele escreve a respeito do coração das pessoas, ele diz que Deus trabalha dentro de nós, né? E em Filipenses capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus fala que porque Deus é Ele que opera tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Então Deus está trabalhando dentro de nós, moldando o nosso caráter e o nosso coração. E Provérbios capítulo 23, versículo 26, a palavra de Deus fala que ali Deus ele faz um pedido dizendo: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem o meu caminho. Então, irmãos, Deus, ele deseja ser o Senhor do nosso coração. Ele quer ter o controle completo do nosso coração. E Deus, irmãos, quando ele controla o nosso coração, ele também requer de nós obediência completa que vem do nosso coração. Então, irmãos, hoje de manhã nós vamos falar com os irmãos sobre isso, sobre o nosso coração. Se o nosso coração é perfeito, se ele está em obediência a Deus, né? Como nós, às vezes, tentamos manter uma certa aparência daquilo que nós não somos. Mas Deus quer mudar isso, né? Ele quer mudar isso. E eu vou ser sincero com os irmãos, né? Não adianta nada a gente manter só uma aparência, irmãos. E dentro de nós a gente não ser nada daqui. Nós estamos perdendo o nosso tempo
e o resultado final da nossa vida, principalmente se não formos salvos, é a condenação eterna do lago de fogo e enxofre. E é isso que você quer para a sua vida? Então, irmãos, hoje de manhã nós vamos falar sobre o nosso coração. Como está o nosso coração? Se ele está sendo um coração que está nas mãos do Senhor. Nós vimos aqui o texto, o rei Asa, sobre o rei de Judá. E Asa, ele, por muito tempo, ele andou nos caminhos do Senhor. E por ele ter andado nos caminhos do Senhor, ele obteve uma vida de vitória, né? O texto fala aqui no capítulo 16, no 36º ano do reinado de Asa, né? O rei de Israel subiu e edificou a Ramá para não deixar ninguém sair nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre ti e mim, como houve entre meu pai e o teu. E ele fez acordo com Ben-Hadad. Sendo que até aquele momento, se você, se você ler o texto do nosso capítulo 16 aqui, você vai ver que ele foi repreendido por Deus depois através do profeta. Porque o profeta, ele disse, até hoje você foi vitorioso porque você confiou em mim. O seu coração estava em mim. Então, irmãos, quando nós confiamos no Senhor, nós obtemos a vitória. E se o nosso coração está em Deus, irmãos, nós obtemos a vitória, né? Se os irmãos observarem aqui o texto anterior, a Asa, ele colocou o seu coração em Deus. O versículo 2 do capítulo 15 fala: e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve, Asa, e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, Deus vos deixará. E Asa, nessa convocação, ele se colocou nas mãos do Senhor. E o Senhor, então, deu a Asa a força, a capacidade para poder dirigir o reinado de Judá e obter as vitórias. Então, irmãos, quando nós confiamos no Senhor, nós temos então a oportunidade de ter uma vida vitoriosa aqui neste mundo. E nós vamos ver então no nosso texto esses dois aspectos. Quando o nosso coração está confiante em Deus, está no controle de Deus, e quando nós passamos a confiar em outras coisas que não Deus. Então eu vou falar aqui com os irmãos, porque o nosso coração, irmãos, ele precisa estar dedicado a Deus. Ele precisa estar dedicado a Deus. Em 1 Reis, capítulo 8, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 8, versículos 57 e 58. 1 Reis, capítulo 8, versículos 57 e 58. A palavra de Deus diz assim: e o Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos, e para guardar os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou a nossos pais. Né? Então, irmãos, Deus, ele quer aqui, e se os irmãos lerem os versos anteriores, os irmãos vão ver que quem está falando aqui é Salomão,
né? Salomão aqui no verso 54 diz: sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel. Então veja que quem está falando aqui no texto, que o Senhor Deus é o nosso Deus, que Ele seja conosco e que Ele incline a si o nosso coração para andarmos em todos os caminhos que Deus mostrar para nós andarmos, foi Salomão. E Salomão foi um rei que também teve a oportunidade de deixar o coração nas mãos do Senhor e seguir por toda a sua vida, e também teve a oportunidade de de confiar em si mesmo, ou confiar na sua força, no seu poder, e deixar Deus de lado. Então, como Asa, Salomão teve esta condição. Por isso, irmãos, que nós temos a necessidade de mantermos o nosso coração dedicado a Deus. Dedicado a Deus. Tem em 2 Reis capítulo 20, se os irmãos abrirem lá, 2 Reis capítulo 20, versículo 1 ao 6, narra, e eu quero usar este texto como ilustração para os irmãos entenderem, né? Porque nós devemos manter o nosso coração dedicado a Deus. Capítulo 20, versículo 1 a 6 diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então veja aqui que o próprio Ezequias, ele diz aqui que ele servia a Deus, irmãos, com um coração perfeito, e ele fazia o que era bom aos olhos do Senhor. E Deus ouviu a oração de Ezequias por causa disso. Nossa oração, irmãos, deve ser como a oração de Salomão, lá em 1 Crônicas 29, 19, quando Salomão pede para Deus: Senhor, dá-me um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar esse palácio que tenho preparado. Então Salomão pediu a Deus um coração perfeito para guardar os mandamentos de Deus, os estatutos e os testemunhos de Deus. Irmãos, nós precisamos dedicar o nosso coração a Deus. Uma outra coisa que nós devemos fazer aqui, irmãos, quando nós pensamos em dedicar o nosso coração a Deus, nós precisamos firmar o nosso coração em Deus. A palavra firme, irmãos, é, de uma certa forma, você não desviar nem para a direita nem para a esquerda quando as coisas difíceis estiverem para acontecer, ou estiverem acontecendo. Você deve permanecer inabalável na sua confiança em Deus, porque você sabe que o Deus que você crê
e você sabe que você não vai padecer, você não vai ser destruído, porque você confia no Senhor. Então, irmãos, nós devemos firmar os nossos corações em Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 12, abra sua Bíblia lá, 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus fala sobre o rei Roboão. O versículo 13 diz assim: fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome, e era o nome da sua mãe Naamá, amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Então Roboão aqui, ele fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Irmãos, todos os crentes precisam preparar o seu coração para buscar ao Senhor. Devem firmar os seus corações em Deus. Não no João, na Maria, no esposo, na esposa, nos filhos, mas em Deus, olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. E não desviar, irmãos, os nossos olhares de Cristo. E não desviar do propósito de servir a Deus independente das circunstâncias. Nós temos no Salmo de número 57, versículo 7, deixa marcada a sua Bíblia no nosso texto e vamos para lá. Salmo 57, versículo 7, o salmista, falando sobre a confiança em Deus e tendo o seu coração em Deus, no versículo 57, 7, ele fala: preparado está o meu coração, preparado está o meu coração. Ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores. Ele fala duas vezes a mesma coisa, dando ênfase à necessidade de nós estarmos preparados, irmãos, para o nosso coração estar preparado para servir a Deus com firmeza, nunca desistir em nenhum momento da nossa vida. Então, eu preciso ter um coração dedicado a Deus, e eu preciso firmar o meu coração em Deus e não desanimar quando vier as provações. Não desanimar. Nós também, irmãos, além de nós firmarmos o nosso coração em Deus, há algumas coisas que nós necessitamos fazer para firmarmos o nosso coração em Deus. No Salmo de número 101, versículo 2 ao 4, abra sua Bíblia lá, Salmo de número 101, versículo 2 ao 4, a palavra de Deus diz assim: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virá a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Irmãos, eu preciso preparar algumas coisas na minha vida para firmar o meu coração em Deus. Para firmar o meu coração em Deus. O texto aqui do salmista fala que eu tenho que ter um coração reto enquanto eu ando dentro da minha casa diante dos meus entes queridos. Eu sempre falo para os irmãos
que o lugar onde as pessoas verdadeiramente conhecem a gente é dentro de casa. É dentro de casa. Porque às vezes dentro do nosso lar nós nos desarmamos. E aí manifestamos o que nós temos no nosso coração. E a palavra de Deus nos desafia a nós firmarmos o nosso coração. E para que nós possamos firmar o nosso coração, nós precisamos então nos portar com inteligência e andarmos no caminho reto do nosso Deus. E não só isso, irmãos, o Salmo 108, se os irmãos prosseguirem um pouquinho mais para frente aqui, no Salmo 108, versículo 1 a 3, a palavra de Deus fala: preparado está o meu coração a Deus, cantarei e darei louvores até com a minha glória. Despertai saltério e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, a ti cantarei louvores entre as nações. E ele fala que ele fará isso com o quê? Com o meu coração está preparado para adorar a Deus, para cantar louvores diante das pessoas que vivem ao meu lado. Note então nesse texto do Salmo 108, versículo 1, que nós podemos destacar três coisas. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Né? Aqui, despertar aqui ao romper da alva. Diariamente, termos um tempo determinado e tranquilo para meditação, leitura da palavra de Deus, comunhão com o Senhor. Aqui nesse Salmo de 101, versículo 1 ao 3, também nós encontramos: louvar-te-ei entre os povos, Senhor. Nós declararemos, nós testemunharemos de Deus diante das pessoas. E também nós encontramos aqui ele dizendo: a ti cantarei louvores entre as nações. Ele já estava fazendo aqui uma profecia sobre a deportação de Israel, quando o povo iria para outras nações, como aconteceu depois. Então, irmãos, nós precisamos fazer algumas coisas para firmar o nosso coração. E Davi, irmãos, no capítulo 112, versículo 7 e 8, ele diz também: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor, o seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Então veja aqui que a canção de Davi na força de Deus, com a ajuda de Deus. Por quê? Porque ele falava: o meu coração está firme. O meu coração está firme. Ele está confiando no Senhor cada dia da minha vida. Então, irmãos, essa é a canção da vitória de Davi na força de Deus. Com a ajuda de Deus, nós podemos fazer mais do que nós pensamos. Deus guarda as nossas mentes e as nossas ações daqueles que amam ao Senhor, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que estão firmes no Senhor. Ele guarda e Ele conduz aqui neste mundo para fazer a sua vontade. Uma segunda coisa que nós precisamos aprender, irmãos, para termos um coração completamente de Deus, mesmo aqui neste mundo, é que nós precisamos pedir esse coração a Deus, irmãos. Jeremias, no capítulo 24, versículo 7, abra lá sua Bíblia em Jeremias, capítulo 24, versículo 7. Jeremias, capítulo 24, versículo 7. Ele diz assim lá no capítulo 24, versículo 7. E dar-lhe-eis coração para que me conheçam. E dar-lhe-eis coração para que me conheçam. Então Deus, Ele dará um coração para que nós possamos conhecer ao Senhor. Porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e
eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Nós precisamos, irmãos, pedir a Deus um coração que confie no Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele procura homens e mulheres com um coração inclinado para Ele, para fazer a sua obra. A palavra de Deus diz lá em Êxodo 35:10: e venham todos os sábios de coração entre vós, e façam tudo o que o Senhor tem mandado. Em Êxodo 35:21, a palavra de Deus fala: e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as suas vestes santas. Assim trabalharam Bezaleel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Olha, irmãos, frisando aqui nesses versos, versículo 2 fala: então Moisés chamou a Bezaleel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, novamente falando aqui, sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Irmãos, o que tem dentro do meu coração? O que tem dentro do seu coração? Aqui a palavra de Deus fala a respeito desses, menciona esses dois, Bezaleel e a Aholiabe, dizendo que esses dois homens eram homens sábios de coração, e cujo coração o Senhor Deus tinha dado sabedoria. O que está no meu coração, irmãos? O que está no teu coração? Sabe aqui, irmãos, quando nós pedimos um coração de sabedoria, um coração, e inclinamos o nosso coração para deixar Deus dirigir a nossa vida, nós precisamos entender que Deus começará a trabalhar na nossa vida. E Ele tornará eu e você, homens e mulheres, que se inclinarão o seu coração para fazer a obra de Deus. E uma outra coisa que é bom frisar aqui, irmãos, que quando o nosso coração está nas mãos do Senhor Deus, Deus nos abençoará, porque o nosso coração está completamente nas suas mãos. O Senhor quer que nós tenhamos um coração inteiramente nas mãos dele, voltado para Ele. Ele quer que obedeçamos a Ele. Ele quer que os nossos corações e as nossas vidas sejam completamente dedicadas a Ele. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, irmãos, a palavra de Deus diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a ele e a seus filhos para sempre. Irmãos, Deus aqui, Ele fala no final, para que eles fossem bem, não só eles fossem bem, mas os seus filhos também. Se o coração deles me temessem e eles guardassem os meus mandamentos todos os dias. Nós precisamos, irmãos, ter o nosso coração inclinado em Deus. Vamos pedir esse coração a Deus, irmãos. Ó Deus, dá-me um coração inclinado a fazer a tua vontade. Eu sei que a gente às vezes tem muita dificuldade, irmãos. Nós somos pecadores. E Deus sabe também isso. Por isso o desafio desta mensagem é esse.
se o seu coração não está inclinado e o seu coração está dividido, hoje pode ser o dia da mudança da sua vida, da minha vida. Deus tem que ser a prioridade na sua vida, irmãos. O seu coração tem que estar em Deus e não nas coisas deste mundo. Lá em Ezequias, lá em Isaías 38, versículo 1 a 6, é um texto longo, então não precisa, se você quiser abrir, pode abrir, não tem problema nenhum. Ezequias ficou doente e ele disse para Deus: Senhor, eu servi ao Senhor com um coração perfeito, e chorou diante de Deus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus o curou. Deus ouviu a oração de Ezequias. O nosso coração precisa estar em Deus, irmãos. Porque Deus, Ele vai nos abençoar. Ele vai nos ajudar. Porque nós confiamos no Senhor, de todo o nosso coração. E a terceira coisa que eu queria mencionar aqui nesta manhã é que nós necessitamos de não negligenciar, irmãos, para compreender a importância de ter um coração completamente em Deus. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 61, vamos abrir lá? 1 Reis, capítulo 8, versículo 61. 1 Reis, capítulo 8, versículo 61. A palavra de Deus diz assim: E seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. Então aqui, irmãos, a palavra de Deus fala que o nosso coração deve ser inteiro para com o Senhor nosso Deus. E se o nosso coração for inteiro para guardarmos os mandamentos do Senhor nosso Deus, então Deus, Ele estará conosco, Ele nos abençoará, Ele nos ajudará a cada dia de nossa vida. Né? Há uma ilustração aqui que nós podemos mencionar aos irmãos, que também nós podemos encontrar em 2 Reis, em 1 Reis capítulo 11, versículo 14, que ali fala: porque sucedeu que ao tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Então veja aqui que o próprio Salomão, como eu mencionei no início, que começou com orando a Deus para ter um coração perfeito, íntegro, para observar os mandamentos de Deus. Quando ficou velho, com o passar do tempo, ele o quê? Ele desviou-se do Senhor Deus por causa das coisas deste mundo. Ele mencionou aqui, por causa das suas mulheres. O seu coração foi pervertido, foi desviado para seguir outros deuses. E o seu coração já não era mais perfeito para com o Senhor Deus. Então, irmãos, não adianta eu andar por um tempo com o coração firmado em Deus, mas quando vem alguma coisa, alguma situação, eu desvio. E se eu estou desviado, Deus está me exortando a voltar para os caminhos do Senhor e me fortalecer na minha confiança e o meu coração estar nas coisas de Deus e não nas coisas deste mundo. E eu quero dizer aos irmãos que nós, assim como Salomão, nós sabemos a maneira certa de viver aqui neste mundo, irmãos. Mas nem sempre nós temos a vontade de fazer a vontade de Deus. Nós temos vontade, repetindo muito vontade aqui, de coisas deste mundo. E deixamos Deus em segundo plano na nossa vida. Muitas pessoas têm bastante sabedoria para fazer a diferença
entre o certo e o errado. Não fazem sempre o certo. Nós, irmãos e irmãs, necessitamos desenvolver não somente a sabedoria para sabermos como fazer o certo, mas termos vontade, irmãos, de fazer o certo e renegar o errado. Por amor a Deus, por confiarmos em Deus, por sabermos que Deus é a melhor coisa na nossa vida e não as coisas deste mundo. Ele bem disse: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Não ameis o mundo. Muito bem, irmãos, voltando para a nossa história sobre Asa, né? No início, Asa, lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo, volte a sua Bíblia lá para 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7 a 9, a palavra de Deus diz lá então: naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Então, inicialmente, Asa estava com o coração em Deus, confiando em Deus. E Deus deu a ele a vitória sobre o grande exército, muitíssimos carros e cavaleiros. Confiando Asa em Deus, o Senhor os entregou nas suas mãos. Mas agora, irmãos, o que Asa fez? Asa foi lá, diante de uma situação de pressão do rei de Israel, que era um concorrente com ele, né? Ele vacilou, irmãos. Por quê? Porque não é o pecado, o pecado, irmãos. Eu quero que os irmãos pensem sobre isso. O pecado, irmãos, ele bate à nossa porta todos os dias. E não é pecado usar meios humanos para resolver os nossos problemas. Não é pecado, irmãos, nós usarmos meios humanos para resolvermos os nossos problemas. Mas é pecado, irmãos, quando nós confiamos mais nos meios humanos do que em Deus. É pecado, irmãos, quando nós pensamos que eles são melhores do que os caminhos de Deus. E também é pecado, irmãos, quando nós deixamos Deus completamente fora do processo de enfrentamento dos nossos problemas. Então é pecado. Nós devemos obedecer ao Senhor, irmãos e irmãs. Nós devemos obedecer ao Senhor porque Ele é Deus. E Ele é Deus. E por Ele ser Deus é razão suficiente. Se você não pensa que os benefícios são dignos, considere quem é Deus. Ele é o único com poder. Ele é o único que tem a habilidade, a capacidade de satisfazer cada uma das nossas necessidades. Lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 1, Deus falou para Abraão: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Deixemos, irmãos e irmãs, Deus mudar as nossas perspectivas, Deus mudar o nosso objetivo, os nossos propósitos. Deixemos, irmãos, e comecemos a conhecer a Deus, porque
quem ele diz que ele é, irmãos? Ele diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus descreve o seu poder eterno e o seu caráter imutável, isto é, ele não muda nunca. E Deus, irmãos, descreve este poder e este caráter imutável. Ele se revela a nós. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a palavra de Deus diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E o Senhor Jesus disse: em verdade, eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Em João 8,58. E no Salmo 36, versículo 5 até o 10, a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor está nos céus e a fidelidade chega até as mais extensas nuvens. A justiça de Deus é como as grandes montanhas. Os juízos de Deus são como um grande abismo. O Senhor, Ele nos conserva. Ele conserva os homens e os animais. Quão precioso é o Deus e a sua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das suas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. A tua luz veremos a luz, isto é, nós não ficaremos em trevas porque Deus é luz. Estende, Deus, a sua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Deus, irmãos, é Deus. E se nós confiarmos nele, é a melhor escolha. Não devemos confiar em carros e cavalos ou em pessoas, mas em Deus, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Nos 1 Crônicas 12, 8, irmãos, a palavra de Deus diz: e dos gaditas se desertaram para Davi ao lugar forte no deserto, valentes homens de guerra para pelejar, armados com escudos e lanças, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Esses homens confiavam em Deus, no Deus de Davi. E eles se tornaram homens de guerra para pelejar, armados com escudos e lanças, e os seus rostos eram como rostos de leões. Quem os enfrentava temiam, porque o Senhor estava com esses homens. Em 1 Crônicas 12, 21, a palavra de Deus diz: e esses ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eram heróis poderosos e foram capitães no exército. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom. Olha só aqui, irmão, com corações decididos, para constituírem a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi o rei. O coração deles estava nas mãos de Deus, para fazer a vontade de Deus, que era colocar Davi como rei. Irmãos, como está o seu coração? Seu coração está confiando em Deus ou está confiando nas situações, nas circunstâncias? Precisamos entregar o nosso coração para Deus, irmãos, para que Ele possa pegar o nosso coração, a direção da nossa vida. E nós precisamos confiar no Senhor. Esse é o desafio nesta manhã. Porque se você confiar no Senhor e o seu coração estiver inclinado para Deus, Ele se inclinará para você. O salmista diz: para os montes elevarei os meus olhares, o meu olhar. E de lá o Senhor ouvirá a minha oração, e de lá virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, irmãos. Nada menos, nada mais do que o Criador de todas as coisas. Ele é o meu Deus, e nele eu confio, e o meu coração está nele. Ó irmão, irmã, coloque o seu coração no Senhor.
e confia nele. Eu não sei o que você está passando, mas eu vou dizer uma coisa para você: confie no Senhor e entregue o seu coração ao Senhor, e Ele te abençoará. Que Deus nos abençoe, a você e a mim, e que o nosso coração esteja completamente em Deus. Vamos orar. Obrigado, Deus, por podermos nesta manhã ouvirmos a Tua palavra. Eu oro a Deus em favor de todos os irmãos e irmãs e peço que todos possam ser desafiados, Senhor, a confiarem no Senhor em todos os momentos e colocarem o seu coração no Senhor, para fazerem a vontade do Senhor. Não deixe, ó Deus, como aconteceu com Asa, que confiava no Senhor, mas quando foi pressionado, fez aliança com Haddad, e confiou em Haddad e não no Senhor. E isso foi, aos olhos do Senhor, ruim, e Asa passou a ter muitas dificuldades no seu reinado. Que nós, ó Deus, como Asa passou por isso, que nós também possamos, ó Deus, entender que não adianta confiarmos nas pessoas ou em nós mesmos. Nós precisamos confiar no Senhor e nunca desviarmos o nosso coração para outros fins. Eu faço a Deus uma oração pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs e peço a bênção do Senhor no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo e até hoje à noite, se o Senhor permitir. Amo todos os irmãos. Deus abençoe.